Porque durante a sua infância você teve alguma coisa que fez você lembrar daquela pessoa. Aliás, o contrário, né? Aquela pessoa fez você lembrar de alguma coisa positiva da sua infância, então você gostou dela. Ou a outra pessoa fez você lembrar de alguma coisa negativa da sua infância, então você não gostou dela, certo? E isso está no inconsciente, você não controla. Você precisa falar com o psicanalista para entender melhor, certo? Por esse motivo, não conseguimos explicar. A origem das simpatias, antipatias, amores, ódios, medos, prazeres está em nossa mais tenra infância, lá no começo da infância. Em geral, nos primeiros meses e anos de nossa vida, quando se formam as relações afetivas, fundamentais e o complexo de Édipo, que é o que eu venho falando aí, né? Essa dimensão imaginária da nossa vida psíquica, substituições, sonhos, lapsos, atos falhos, prazer, desprazer com objetos, pessoas, indica os recursos inconscientes para surgirem diretamente à consciência. Então, você tem maneiras de compensar o desejo que o id quer que não pode fazer, certo? Então, você tem substituições. Então, como eu falei da roupa no começo do vídeo, né? Você põe uma roupa para substituir algum desejo que você tem. Ou também sonhos, como eu falei agora. Ou lapsos, momentos de esquecimento. Você faz uma coisa e depois fala, nossa, eu não lembrei disso, né? Tem um ato falho também. Ato falho é assim, por exemplo, o cara foi brindar ao chefe na despedida, era o último dia do chefe lá na empresa. Aí, ele não gostava do chefe, certo? Mas obviamente que ele sempre reprimiu isso, é o superego ali reprimindo. Mas o id dele tava lá, mete o louco, mete o louco, mete o louco. E o superego, não, cala sua boca, cala sua boca, cala sua boca. Aí chamaram o cara para brindar, né? Fazer alguma homenagem para o chefe que estava indo embora, né? Depois de tantos anos ali, servindo na empresa. Aí ele falou, eu gostaria de convidar todos a arrotarmos em homenagem ao nosso chefe. Por quê que ele falou isso? Porque ele não gosta do chefe. Mas aí é um ato falho. Ele falou uma coisa que o inconsciente dele pensou, mas a consciência não pensou. A gente faz isso o tempo todo. A gente fala coisas, aí fala, eu não queria dizer isso. Mentira, você queria dizer sim, tá? Queria vergonha na sua cara. Essa história assim, eu falei isso, mas eu não queria. Queria. Muito bem. Essa dimensão imaginária, tá lá. Eu volto, né? Impressionante. Então, possuem dois níveis para chegar aí, né, até a consciência. Essa parte inconsciente possui dois níveis para chegar até a consciência, que é o nível do conteúdo manifesto, que é quando você sonha com alguma coisa, ou com uma palavra que você esqueceu, ou um lapso, enfim, alguma coisa, um ato falho, que é o conteúdo manifesto. Você manifestou o conteúdo que estava ali no inconsciente, certo? E também tem o desejo do conteúdo, o nível do conteúdo latente, que é o inconsciente real e oculto, o que você realmente queria com aquilo. Então, por exemplo, você sonhou... tem um exemplo aqui do mundo de Sofia. Você sonhou com 2 balões. Você é um adulto, certo? Se você quiser, você pode comprar 2 balões lá na loja, certo? 2 bexigas. Agora... é meio estranho, né? Um adulto desejar 2 bexigas? Aí você vai pensar, então o que significaria essas 2 bexigas? No exemplo aqui do mundo de Sofia, ele dá o exemplo de um rapaz que gostava muito da prima, sentia atração pela prima. Ele achava a prima muito bonita, atraente, desejava a prima. Mas era um relacionamento proibido, porque não pode namorar a prima, né? Então, o sonho dele com os 2 balões, na verdade, eram os seios dela, entendeu? Porque esse é o conteúdo latente, ou seja, é o que está escondido. O conteúdo manifesto é o balão. O seu sonho foi sonho com 2 bexigas, certo? Conteúdo manifesto. Mas o latente é o que ficou escondido, que é o quê? O seio da prima. Deu para entender? Não, então procura outra coisa que eu, enfim, desisto. Na nossa vida normal se passa no plano dos conteúdos manifestos. E, portanto, no imaginário, certo? O conteúdo manifesto é o que representa o que está lá escondido que não pode fazer. Somente uma análise psíquica e psicológica desses conteúdos, por meio de técnicas especializadas, né, psicanalista, nos permite decifrar
Então não é porque você sonhou com 2 bexigas que você está desejando o seio de alguém. Pode ser outra coisa, tá? Mas, assistiu o vídeo do professor, sonhou com 2 bexigas, tá desejando, né, o quê? 2 orelhas do professor? Não, né, enfim. Pode ser também. Mas, o que eu tô falando, gente? Não sei nem o que eu tô falando. Assim, não é que significa isso, não é uma regra. Você precisa ir no psicanalista para ele entender o que aconteceu com você, qual é o que você estava pensando, você foi dormir pensando em quê, o que aconteceu na sua infância. Ele vai elaborando ali toda a sua trajetória de vida até chegar ali nas 2 bexigas. Falar, ó, essas 2 bexigas, você sonhou por causa daquilo ali. Deu para entender? 2 vezes deu para entender, né? Até dar uns tique. Além dos recursos individuais cotidianos que nosso consciente usa para manifestar-se, e além dos recursos extremos e dolorosos usados na loucura, e nela os sintomas das doenças, né? Então, por exemplo, outra maneira que o organismo encontra, né? A mente encontra de aliviar essa tensão aí do superego com o id, criando doenças. Então, não é nem o sonho, nem o ato falho, nem o lapso, nem nada, a doença. Entendeu? A doença é uma maneira que a sua mente encontra para botar para fora a tensão que ele está vivendo internamente. Entendeu? Então, além dos recursos individuais, né, que é essa questão do sonho, do lapso, ato falho, tal, existe um outro recurso importante para a vida cultural e social, que é o que eu estava falando desde o começo, a sublimação. Na sublimação, os desejos inconscientes são transformados em outra coisa. Exprimem-se pela criação de uma outra coisa. Mas aí já está na vivência social, certo? Não entendi. Então eu vou tentar dar um exemplo. Você deseja a professora. Ou no caso das meninas, você deseja o professor. A menos que você seja lésbica, né? Ou o menino seja homossexual, enfim, vocês entenderam. Deseja o que não pode ter, basicamente. Aí, o que você vai fazer? Chorar? Pode ser também, uma possibilidade. Mas não adianta. Então, o que você vai fazer? A sua mente vai fazer os recursos individuais para tentar compensar esse desejo pelo que você não pode ter. Entendeu? Então, vamos dizer assim, primeiro passo, vai compensar pelo sonho, pelo ato falho, pelos lapsos ou pela doença. Em outra instância, agora no social, na sociedade, lá dentro da escola, certo? Você vai sublimar. O que é sublimar? Substituir o desejo pelo professor ou pela professora por outra coisa. Por um chocolate, por uma obra de arte, por um trabalho que você vai fazer. Você vai querer fazer um trabalho, vai querer impressionar o professor, enfim. Alguma coisa você vai usar para substituir, para sublimar. Sublimar, entendeu? Anestesiar, dar uma acalmada no desejo. Compensar o desejo que você sente. Então, ela cita aqui, né? Obras de arte, são maneiras de sublimação. O artista sente uma indignação com o mundo. Então, ele expressa aquilo na obra de arte. Ele não pode ir lá resolver os problemas da sociedade, então ele cria a arte. As ciências, a religião, a filosofia, as técnicas, as instituições sociais, ações políticas, os artistas, enfim. A galera vai fazer várias coisas para sublimar. E eu falei, a roupa também é uma maneira de sublimação. A pessoa sente problemas de autoestima, problemas de autoafirmação, então ela usa uma roupa bonita e tal para se autoafirmar. Entendeu? Enfim, tem vários estudos sobre isso. Meu TCC da teologia foi sobre isso. Porém, assim como a loucura é a impossibilidade do ego para realizar sua própria função, a loucura impede o ego de segurar a onda lá, certo? Também a sublimação pode não ser alcançada. E em seu lugar surgir uma coisa chamada perversão social ou coletiva, ou uma loucura social, certo? Então você fala assim, eu desejo professor, não posso ter o professor, não consigo sublimar. Você vai se tornar uma pessoa perversa, você vai querer, por exemplo, impedir outras pessoas de ficarem com o professor. Tem filmes sobre isso, não tem? Que a aluna vai lá e mata a esposa do professor,
né? Ou impede a pessoa de ter um relacionamento com qualquer outra pessoa. Então, se você não vai ser meu, você não vai ser de mais ninguém. Ah, é a menina lá da novela Órfãos da Terra, que acabou, né? Hoje, no caso. Como que é o nome dela? A Dalila, né? A Dalila viu lá a Laila com o outro lá, que eu não lembro o nome dele, e não deixou. Falou assim, não, você não vai ficar comigo, você não vai ficar com a Laila não, filho. Aí fez o Aue toda, a novela toda, discurso sobre. Parecia a novela do SBT, na verdade, né? Aquelas novelas mexicanas. Mas, no final, ela morreu, tadinha. A Dalila parece o Voldemort, né? Porque é uma vilã que você sente dó dela, na verdade. Você fica ali compadecido, você quer abraçá-la, né? Você fala, nossa, coitada da menina, né? Carente e tal. Ela não arrumou uma maneira de sublimar a perda do carinha lá, entendeu? Ela se tornou uma pessoa perversa. Mas a perversão pode ser social, que é pior ainda. Então, por exemplo, o nazismo é um exemplo de perversão ao invés de sublimação. Ou seja, o que é o nazismo, né? A gente está vivendo muito isso no Brasil hoje. O nazismo é o quê? Pessoas que não aceitam os diferentes, seja quem for. Então, ele quer excluir, ele quer matar, ele quer acabar com aquela pessoa. Mas, num estado normal, né, ele não pode. Eu tenho que tolerar, né? Existe a tolerância. Então, eu não gosto de você, odeio você, não quero você perto de mim, mas eu tolero. Essa é a sublimação. Vou arrumar um jeito de tolerar você. Vou fazer academia para não te bater quando eu te ver. Agora, quando as pessoas não encontram sublimação e o Estado ainda dá a chance da pessoa botar para fora esse lado pior dela, né? Se torna a perversão social. Aí, o que o nazismo fez? Matou todo mundo, né? Que não era ariano puro. Porque se você não é, você não merece viver. Temos um governador aqui no Brasil, né? Do Rio de Janeiro, que falou isso. E um monte de gente concorda. Vai de você, né? Falou assim, eles não merecem viver. Os traficantes lá. Tudo bem, os caras fazem coisa errada, os caras usam a criança como escudo, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas será que eu tenho como se diz, essa capacidade endeusada de dizer quem pode ou não viver? É isso que os nazistas falavam. Começou assim. Os ladrões primeiro, né? Primeiro os ladrões, vamos matar os ladrões. Até aí a sociedade tá lá. Daqui a pouco vem, os velhos não servem pra nada, vamos matar os velhos. As pessoas que são deficientes mentais não servem pra nada também. Tá só ocupando, gastando dinheiro público. Precisamos acabar com isso, vamos economizar. Vamos matar todo mundo e resolve esse problema. Aí vai, entendeu? Vai aumentando, aumentando, aumentando. Os judeus estão atrapalhando a gente. Os judeus, os comunistas e a história toda do nazismo, né? Hitler vai aumentando. Não é que começou já, o Hitler ganhou hoje, vamos fazer campo de concentração e matar todo mundo. Não é assim. Coisas vão ali, devagarzinho. E o Brasil está caminhando para isso. Então tome cuidado. Se você deixar, se você se calar, as coisas vão piorando. Então, cuidado. Silêncio é uma forma de concordância, né? Seja atuante. A propaganda que induz em nós desejos falsos. Ou seja, a propaganda diz, compre o celular, compre não sei o quê, compre não sei o que lá, para você satisfazer desejos internos. Mas isso não é uma sublimação, isso é uma enganação. É uma forma de perversão. Perversão é o quê? Você não está lidando com o seu desejo. Você não está controlando. Você não está dando jeito de falar, olha, não pode, querido. O Edward Cullen lá com a Bella. Ele não aguenta ver o sangue da Bella. Ele quer tomar o sangue todo. Ele não quer tomar um pouquinho, né? Então, problema. Ou o Stefan, né? Stefan também. Stefan é outro. Não pode ver sangue que vai lá e quer, né? Acabar com a pessoa. Então, problema. Precisa dar um jeito de sublimar. Agora, a propaganda também faz as pessoas muitas vezes gastarem, se meter em dívida. Por quê? Porque diz que vai compensar aquele desejo, mas não vai. Você pode até compensar na hora. Olha como eu sou feliz, comprei um celular. Mas passa um mês, você vai olhar para o outro que está lá na vitrine. E vai falar, olha,
Esse meu aqui não tá legal, quero aquele lá. O vestido mais bonito sempre é o que está na vitrine. A bolacha do outro sempre é mais gostosa do que a bolacha que você comprou no mercado. Mas enfim, o inconsciente, diz Freud, não é o subconsciente. O subconsciente é o que eu falei, né? O grau, como se fosse a pontezinha ali, né? Entre a consciência passiva e a consciência vivida, né? Não reflexiva. Podendo tornar-se plenamente consciente. Então, o subconsciente ele consegue, né? Ainda passar ali para o consciente, você perceber do que você está falando. Capacidade de racionalização. O inconsciente, ao contrário, jamais será consciente diretamente, podendo ser captado, ou seja, entendido apenas indiretamente e por meio de técnicas especiais de interpretação desenvolvidas pela psicanálise. A psicanálise descobriu, assim, uma poderosa limitação para as pretensões da consciência de dominar e controlar a realidade e o conhecimento. Então, é o que eu falei lá no começo do vídeo. A psicanálise descobriu que a consciência não está com a bola toda. A consciência não é tudo. A consciência é só ali, ó, pontinha. A consciência não tem capacidade para dominar e controlar todo o conhecimento. Certo? Paradoxalmente, ou seja, paradoxal é uma palavra difícil de explicar, né? Paradoxo é uma coisa que é, mas não é ao mesmo tempo. Como assim? É isso mesmo, confuso. Ou uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? Ou ao contrário, mas ao mesmo tempo. Procura no dicionário. Paradoxalmente, a psicanálise nos revelou a capacidade fantástica da razão e do pensamento de ousar, ou seja, se atrever a atravessar proibições, repressões e buscar a verdade. Mesmo que para isso seja preciso desmontar a bela imagem que os seres humanos têm de si mesmos. Então a pessoa vive cheia de si, perfeita, né? Como diz Kierkegaard, vivendo eticamente, seguindo lei, a risca e tal, né? Ou esteticamente, ou seja, valorizando o visual e tal. Beleza. Agora, por trás de tudo isso, tem vários problemas ali no inconsciente da pessoa. E a razão, a consciência, ela pode apontar e falar assim, querido, você precisa ir no psicanalista, você precisa ir no psicólogo. A razão, a consciência vai dizer isso para você. Então, a consciência tem, ao mesmo tempo que ela não tem capacidade para nada, ela é uma coisa, sabe, mínima, ao mesmo tempo ela consegue falar, tem um problema aí, vai lá procurar, procure saber, entendeu? Consciência, então, é isso. Ao mesmo tempo que ela não tem força, ela tem uma certa força. Isso é o paradoxo, entendeu? Então, precisa desconstruir a imagem que você tem de si mesmo, essa imagem linda, maravilhosa, com pele macia e cabelos sedosos, para perceber as suas limitações, os seus problemas, as suas decadências, as suas dificuldades. Mas o problema é o quê? A maioria das pessoas não quer fazer isso. A maioria das pessoas prefere viver na ilusão da estética, que olha que bonito que eu sou, o eu ideal, né? Vive ali numa vida de faz de conta e não consegue viver feliz, porque não tem um equilíbrio emocional, psíquico e tal. Longe de desvalorizar a teoria do conhecimento, a psicanálise exige do pensamento que não faça concessões às ideias estabelecidas, à moral vigente, aos preconceitos, às opiniões da sociedade, mas que enfrente em nome da própria razão e do pensamento. Ou seja, bata de frente com as coisas, né? Não aceita porque falaram não, não pode, por que não pode, né? Sempre falei isso para vocês, né? Filosofia é isso. Então, a psicanálise, por que eu estudo a filosofia? Por causa disso. Então, não é porque disseram que não pode, por que não pode? Tem que ter uma razão. Como diz o professor Jafales, causa, motivo, razão e circunstância. Então, a consciência é frágil. Beleza. Mas é ela que decide aceitar correr o risco da angústia
ou o risco de desvendar e decifrar o inconsciente. Aceita e decide enfrentar a angústia para chegar ao conhecimento. Somos um caniço pensante. Caniço. Ah, não, o caniço é pequeno. Mas imagina que eu sou um vampiro. Aí tem um caniço alto, certo? Tem um grande. Caniço pensante. Por quê? Você tem os animais que tem o caniço, certo? Por exemplo, o tigre. O tigre caça. O leão caça, ele tem o caniço. Mas ele não é um caniço pensante, ele é instintivo, certo? Irracional. Então ele caça por instinto. Agora, o ser humano não. Ele tem o caniço, ou seja, ele caça. Ele quer, ele deseja. Assim como o animal. Então a sacada está nessa, entendeu? Caniço significa que ele tem um lado animal. O ser humano tem o lado do caniço, ou seja, do tigre, do leão, de ir atrás. Ele quer, porque ele quer. Mas ele pensa também, é um caniço pensante. Então ele tem a capacidade de escolher. É o que eu falei, os desejos aparecem. Você vai desejar a namorada do seu amigo, você vai desejar a professora, vai desejar o professor, vai desejar não sei o quê. Vai, enfim, o desejo aparece. Agora, e nem sempre você vai saber por quê, porque está lá no seu inconsciente. Você só vai entender mais ou menos se você fizer o acompanhamento, as sessões de psicanálise. Agora, não é porque você sentiu o desejo que você tem que conseguir o desejo. Às vezes não é bom mesmo. E o seu superego vai estar com a razão, falar, olha, não, melhor não, entendeu? Então, você tem que encontrar maneiras de substituir. Como você encontra maneiras de substituir esse desejo? Pensando. Então, você é um caniço pensante. Ao mesmo tempo que você é um animal que quer, você pensa também e fala, ó, melhor não. Então, agora continuando aqui a nossa explanação, você tem o livro do Padre Fábio de Mello. Então, aquele foi o texto, certo? Acabei o texto, ó. Aqui, ó, pintadinho, coloridinho, acabei o texto. Certo? Ah, acabou, não preciso mais ver. Veja, continua aqui. Não desligue, não mude de canal. Continua aqui. Então, você tem o Fábio de Mello aqui. Eu não vou ler o livro inteiro, né? Obviamente que não vai dar tempo. Esse vídeo já tá com 1 hora já. Mas ele fala justamente do mesmo assunto ali, só que de uma maneira muito mais calma, tranquila. Eu usaria esse livro aqui para dar as aulas. Porque ele fala disso, né? Nós vivemos essa vida, né? Inconsciente. E às vezes a gente não tem equilíbrio emocional. Lidar com isso é sempre muito difícil. Por exemplo, a mulher, ele cita um exemplo, né? A mulher que sente culpa por achar bom a morte do marido. Achar boa a morte do marido. Como assim? Então, o exemplo que ele dá, né? A mulher vivia ali reprimida, oprimida pelo marido, viveu anos e anos e anos aquele casamento, oprimido, sem ter aquilo que ela queria, no superego, né? Ele era o superego dela, ele proibia, não permitia, oprimia, apequenava ela. Aí ele morre. De repente ela se vê livre. Mas ela não consegue viver livre. Ela está presa dentro de si mesma. Porque ela não tem um equilíbrio emocional. E aí ela não consegue se sentir feliz e livre e tal. Ela se reprime, porque ela fala assim, como é que eu vou ficar feliz com a morte do meu esposo? Ela fica triste e se culpa, porque ela está feliz pela morte do esposo e ela acha errado. Então ela tem um sentimento de culpa, e a culpa passa a dominá-la. Então você precisa do psicólogo para lidar com isso. Outro exemplo que dá aqui aí no Mundo de Sofia, o Alberto dá o exemplo à Sofia, né? Uma mulher sentia muitas dores. Ele cita que é um caso que o Freud começou a analisar, na verdade. E aí ela sentia dores no corpo e tal. E aí, conforme as sessões foram passando, o Freud descobriu que, na verdade, o problema dela era o desejo que ela tinha pelo marido da irmã. Aí quando a irmã morreu, ela ficou feliz com a morte da irmã, porque ela pensou assim, agora ele está livre para mim. E ela se sentiu culpada, é o mesmo exemplo do Padre Fábio de Mello, né? Só que de outra maneira. Ela se sentiu culpada por isso. E aí, ela não tinha vida saudável, porque ela tinha esquecido já do desejo que ela sentia pelo marido da irmã dela, tinha esquecido desse sentimento que ela teve com a morte da irmã dela, que tinha passado muitos anos, e ela tinha esses sintomas das doenças psíquicas.
E ela nem sabia por que mais, porque estava no inconsciente. Então, com as técnicas da psicanálise, o Freud foi trazendo aquele inconsciente à tona, para ela lembrar, olha, você está com essas dores por causa daquilo. As suas dores são o quê? O conflito do superego, reprimindo esse desejo, e o id querendo. Então, você não consegue lidar, o seu ego não consegue lidar. Então, você tem as dores, entendeu? Enfim, tem vários exemplos, eu queria ler toda a história aqui para você, né? Da nossa querida Sofia. Temos aqui a página 456, vamos ver aqui. Enfim, tem um exemplo que ele dá aqui do ato falho, ó, né? Certo dia o bispo foi visitar uma família de um padre, que era pai de 2 meninas adoráveis e muito comportadas. Esse bispo tinha um nariz enorme, fora do comum. Então o padre falou assim, olha, meninas, nossa, o padre com filha, então, tem lugar que o padre casa, tá? Só pra você saber. No Oriente, por exemplo, tem. Tem, por exemplo, a igreja anglicana, que o padre casa, né? Aqui no caso do Brasil, a igreja católica apostólica romana, o padre não casa. Mas enfim, depende da forma, né, da igreja católica que você pegar. São várias igrejas católicas, na verdade, né? Tem uma única igreja católica. É muito difícil explicar isso, tá? Não vou explicar isso agora, não. Outro dia eu gravo um vídeo. Mas enfim, tem várias igrejas católicas, para você saber. Dizem que só tem uma, que é a do Papa, né, de Roma, a igreja de Roma, mas tem derivações dela, vamos dizer assim. Pessoinha ali que tretou com o outro, formou outra igreja católica. Vamos continuando aqui, não é mesmo? Não sei para que eu falei isso. Então, por causa do padre aqui, né? Na verdade ele traduz como pastor, mas para nós não se usa muito o termo bispo para o termo evangélico, né? Mais para a igreja católica aqui no Brasil. Então botei o padre aqui no meio, mas deu problema das crianças. Mas enfim, o padre tinha 2 filhas, nesse exemplo aqui do Alberto. E aí ele falou, olha, não vai falar nada do nariz do bispo, tá? Por favor. Aí, porque as crianças geralmente, né, não tem filtro, porque é o id, vive do id, né? Não faz o que quer, fala o que quer, enfim, cata a birra. E aí o bispo veio, né, até a paróquia, depois foi na casa das meninas lá, da família, tomou um café e tal. Aí o que a menina falou pro bispo, né? Elas lutaram tanto para reprimir a vontade de rir do nariz do bispo, que ela falou assim, ofereceu açúcar, né, pro bispo, falou assim, o senhor aceita um pouco de açúcar no nariz? Ou seja, às vezes nós temos atos falhos. Ou, aí deu um exemplo bom aqui do Alberto, né, para a Sofia. Às vezes nós tentamos racionalizar as coisas para explicar coisas que nós sentimos que na verdade nós não queremos revelar os desejos reais. Então você sente uma coisa, você quer uma coisa, aí quando alguém pergunta, por que você quer isso? Você conta uma outra história mirabolante, você cria uma história, porque o seu desejo real, na verdade, é constrangedor, senão você não vai falar. Entendeu? O seu superego tá lá, não fala não. A pessoa vai rir da sua cara, a pessoa não vai aceitar, as pessoas não aceitam, né? Então, você não fala o motivo real. Aí você inventa uma história. Você tenta racionalizar. Você tenta dar uma desculpa para o seu desejo. Isso é racionalização. Enfim, ele dá vários exemplos aqui, eu queria ler para vocês, mas está muito longo já. Eu acho que deu para entender um pouco, né? Então, leia de novo o texto, com calma, depois de assistir esse vídeo. E pinta, né? Tem técnicas, né? Pinta o texto, algumas palavras, enfim. Tá vendo? Eu pinto o texto. Então, cria um método de estudo. Mas lembre-se do Clóvis, você tem que se esforçar. Porque se você não se esforçar, não vai conseguir nada. Nem na escola, nem na vida, vai ser um bosta. Vai ser um medíocre. Vai estar na média. Mais um. Aí pergunto. Você quer ser só mais um? Você quer, ou só mais uma, no caso das meninas, né? Você quer levar uma vida que não vale a pena ser vivida para depois querer se alienar, querer se matar? Ou você vai querer fazer essa vida valer a pena? Então depende de você, tá, querido? Ou querida. Muito obrigado pela sua atenção. E não se esqueça, né? Curta o canal. Eu não gostei, dane-se. Curte do mesmo jeito. Compartilha. Mas eu não gostei. Compartilha. E, como diz? Se inscreva no meu canal para você receber as maiores atualizações e as mais novas ideias da filosofia contemporânea. Então, muito obrigado e até mais, galera!